conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! No vídeo de hoje traremos a história por aqui de um dos maiores serial killers da história. Em seu histórico macabro, ele não somente matou, como também consumiu a carne de muitas de suas vítimas. Se esse tema é relevante para você, já lhe convido para se inscrever em nosso canal, ative também o sininho das notificações e, por favor, peço para que você também deixe os seus comentários para assim nos ajudar. E também, se puder, claro, deixe seu like. E dito isso, vamos para a vinheta. Nascido em 21 de maio do ano de 1960, em Milwaukee, nos Estados Unidos, seu pai era Lionel, um renomeado químico e igualmente com muito prestígio, possuindo até mesmo um PhD. E sua mãe era Joyce, e ela tinha como sua profissão instrutora de máquinas de teletipos. Antes mesmo do nascimento de Jeffrey, sua mãe dizia que aquela gestação era realmente muito difícil para ela, sendo que ela sempre passava por muitos enjoos, e esses enjoos seguiram durante os 9 meses de gestação. E ela sentia que aquilo até mesmo parecia que ela estava rejeitando aquela gravidez. E outro fator bastante importante na infância de Jeffrey era que seu lar era algo muito disfuncional. Sua mãe sofria de uma profunda depressão que fazia ela se alienar bastante dos acontecimentos dentro de sua casa. E seu pai, sendo bastante ocupado em seu trabalho, quase não parava em casa por esse motivo. Ele tinha sempre muitos compromissos que o impediam, de fato, de participar da criação dos filhos. Quando ele completou o seu 6º ano de vida, ele acaba ganhando um irmão, cujo nome era David, do qual ele nunca foi muito próximo. Ele preferia isolar-se e ficar recluso em seu quarto, do que socializar com as pessoas. E Jeffrey era oriundo de uma família de posses, mas devido a todas as discussões de seus pais, isso fez com que ele preferisse o isolamento, ter que lidar com as disfuncionalidades de sua casa. E muito pequeno ainda, Jeffrey demonstrou um interesse por animais, mas não de uma maneira normal de um garoto de 7 ou 8 anos de idade. Ele conta que encontrou um esquilo no processo de decomposição. Então ele o pegou e arrancou seus ossos. E depois disso, sempre que ele encontrava um animal sem vida, ele o pegava e levava até a sua casa para poder ver como era por dentro. E aos 13 anos de idade, aproximadamente, Jeffrey acabou se descobrindo homossexual. E isso ocorreu após um beijo que ele deu em um garoto perto de sua casa. Em algum momento de sua insanidade, o fato de ele se atrair por vísceras de animais e por garotos acabou de alguma forma se fundindo. E isso o levou a mais tarde todo o processo que ele fazia em relação aos animais, ele acabou também realizando com seres humanos. Na série apresentada pela Netflix, o pai de Jeffrey, Lionel, mostrou-se bastante emocionado, sentindo até mesmo muita culpa por, de certa forma, ter ensinado a Jeffrey toda a questão dos seus experimentos com animais. Como Lionel era um PhD em química, o pai acreditava seriamente que seu filho estava se interessando por esse tema. Pensou até mesmo que futuramente ele poderia,
aprofundar o seu interesse até se tornar um cientista, talvez. E tendo em vista que Jeffrey praticamente não se interessava por nada, aquilo acabou tornando uma coisa de pai e filho para os dois fazerem juntos. E por isso, então, que o pai decidiu passar a Jeffrey alguns de seus conhecimentos. E que, na verdade, esses conhecimentos foram a grande base para Jeffrey aprender e futuramente colocar em prática toda essa aprendizagem. John Backturf, que foi um amigo de escola de Jeffrey, ele conta que Jeffrey sempre foi um garoto atípico dos demais de sua idade. Ele sempre foi muito abusado e apanhava de quase todo mundo no seu período escolar. Já no ensino secundário, Jeffrey começou a se embriagar, a beber realmente com muita frequência. E segundo o próprio Jeffrey, a bebida amenizava a dor que se originava, tanto por parte da sua sexualidade, como de suas fantasias sinistras. O amigo conta também que Jeffrey chegava na escola cheirando álcool, sendo que o horário que ele entrava na escola eram somente 7 horas da manhã. Ele também fazia imitações de ataques de origem mental, tornando-se assim nesse momento, um centro das atenções, e todos ao seu redor o rodeavam e davam risada dele, tornando todo esse momento profundamente estranho. E John Backturf posteriormente acabou escrevendo um livro, onde nele relatava coisas que acabou testemunhando nos anos em que conviveu com Jeffrey. Em seu livro, ele relata que durante uma pescaria, Jeffrey acaba pescando um pequeno peixe, um peixe-lua, e posteriormente ele pegou um canivete e acabou retalhando o animal. E quando perguntado a ele qual foi o motivo de ele ter feito aquilo com o bichinho, Jeffrey somente responde que ele queria saber como era por dentro. Com o passar dos anos, com um grande fascínio que ele tinha com os animais sem vida, acabou de certa forma tais pensamentos fundindo-se com seu desejo de agora não somente ver animais sem vida, mas também homens. Em uma certa ocasião, ao saber do falecimento de um jovem motociclista, Jeffrey teve contato com uma fotografia do ocorrido e instantaneamente se apaixonou por ele, a ponto de chegar a ir à funerária para ver o falecido. E após ver o corpo, aquilo o excitou de uma tal maneira que ele foi até o banheiro para saciar o seu desejo sexual. Em outro momento, Jeffrey desenvolveu uma atração por corredores, que frequentemente costumava correr nas redondezas. Em suas fantasias, Jeffrey imaginava que ele esperaria os corredores com um taco de beisebol, e no momento que o mesmo passasse, ele o atingiria e o violentaria. Ele até tentou ficar escondido atrás de uma moita, porém o corredor acabou não passando, tornando o seu plano falho por essa vez. Aos 18 anos de idade, o casamento de seus pais acaba tendo um ponto final. O pai já nem quase mais retornava para sua casa, enquanto a sua mãe acabou pegando seu filho mais novo e decidiu sair de lá, deixando Jeffrey para trás com uma geladeira quebrada, sem comida e sem muito saber o que fazer da vida. E agora, os demônios na cabeça de Jeffrey acabaria tomando forma. Afinal, não havia mais obstáculos que pudessem impedi-lo. Apesar da real negligência de todos ao seu redor, Jeffrey, sem dúvidas, teve sim a responsabilidade por tudo que acabou fazendo ao longo de sua vida, principalmente por se tratar de um integrante de uma família que tinha um bom poder aquisitivo. E apesar de que sua mãe também sofria de distúrbios mentais, seu pai, durante sua infância, até mesmo se interessou em ensinar seu filho, e com certeza, se Jeffrey tivesse contado a seu pai tudo que se passava em sua cabeça e tudo que ele sentia, provavelmente ele teria tido sim um tratamento psicológico custeado por seu pai. Se vendo então sozinho e sem nenhuma pessoa que pudesse reprimir suas atitudes, Jeffrey começa a colocar sim em prática todo o terror contido em sua mente há tanto tempo. Jeffrey conta que em uma de suas fantasias sexuais, ele imaginava encontrar um homem que possuísse um corpo atlético,
quase nenhum pelo no corpo, peitoral definido e que estivesse pedindo carona sem camisa. E infelizmente, esse rapaz dos seus sonhos acabou aparecendo. O rapaz com estas características que apareceu no caminho de Jeffrey foi Steven Riggs, e ele tinha apenas 16 anos de idade e estava indo a um festival de verão que aconteceria. E na região onde eles estavam, na Ohio dos anos 70, essa atitude era bastante corriqueira, afinal todos pediam carona sem problema algum. Quando Jeffrey oferece a carona a Steven, ele acaba dizendo ao jovem que antes de ir ao festival, eles poderiam passar em sua casa, afinal ele tinha algumas bebidas por lá, e que depois disso, ambos seguiriam juntos até o festival. Imediatamente, Steven acaba aceitando a proposta de Jeffrey e ambos seguem até a sua casa. Após os dois já estarem há algum tempo bebendo em sua casa, Steven acaba então se dando conta do horário. E o jovem não tinha interesse algum em estar perdendo o festival. E foi então que Steven diz a Jeffrey se ele realmente iria lhe dar a tal carona. Jeffrey, nesse momento, já tinha bem certo em sua mente o que pretendia fazer com o jovem rapaz. Foi quando Jeffrey diz a Steven que ambos deveriam tomar mais algumas cervejas, pois ainda era cedo. Imediatamente, Steven diz a Jeffrey que não ficaria mais por ali, que ele daria um jeito e já estava inclusive saindo da casa de Jeffrey, pois já estava ficando tarde e ele não queria realmente perder o show. Jeffrey sempre teve dificuldade para lidar com partidas, e ele não queria que a presença de Steven em sua casa fosse uma coisa tão breve. Neste momento, Steven se levanta do sofá e dirige-se à porta, sentido a saída da casa de Jeffrey. Nesse instante, ele é brutalmente atingido com um halter de 5 quilos, golpeado por Jeffrey. Isso acabou impedindo fatalmente que Steven saísse de lá. Jeffrey conta que, ao bater em Steven, sua intenção não era de tirar a sua vida, mas sim de impedi-lo de ir embora naquele instante. Após ter feito o que fez, Jeffrey retalha o corpo e, em seguida, o coloca em sacos de lixo preto. Ele colocou os mesmos em seu carro, inclusive já estava seguindo com o jovem para então fazer o descarte de seu corpo. Foi quando um policial para Jeffrey por cometer uma infração de trânsito. Quando abordado, Jeffrey mostra os documentos aos policiais, que imediatamente percebem os sacos de lixo dentro do carro e questionam Jeffrey. E Jeffrey diz aos policiais que se tratavam de entulhos, que ele iria jogá-los fora. Jeffrey toma uma multa por infração e é liberado para seguir. Esse acontecimento é apenas um de tantos em que Jeffrey poderia ter sido pego, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Todo o processo de dissecação dos ossos de Steven foram feitos pelo próprio Dahmer no porão de sua casa. Posteriormente, ele pegou as ossadas do rapaz, em seguida ele esmagou os ossos de Steven com uma marreta, seguiu para o bosque e espalhou os ossos circularmente, se livrando assim dos restos mortais de Steven. Os dias se passaram e Jeffrey sempre se manteve atento aos noticiários, observando com atenção para ver se aparecia algo com relação ao desaparecimento de Steven. E nada foi noticiado. E foi nesse instante que ele se deu conta da invisibilidade de seus atos. Afinal, ele havia tirado a vida de um homem e ninguém sabia. Bem como ele era gay e ninguém sabia. Perante as pessoas, ele se tratava de um ser invisível. Após passados 9 anos em que Jeffrey Dahmer havia feito a sua primeira vítima, ele acabou fazendo a sua segunda vítima. Jeffrey Dahmer, além de toda a disfuncionalidade existente em sua vida, em outras questões também não estava tendo nenhum êxito. O pai de Dahmer resolve custear os seus estudos em uma universidade, que foi a Ohio State. Após uma visita, o pai obteve a constatação de que Jeffrey estava solitário
e sem nenhuma perspectiva de vida. Diante disso, o pai mostra a ele que o estudo seria uma boa oportunidade. Porém, Jeffrey não frequentou as aulas como deveria. Ele dizia que as aulas começavam muito cedo e que ele não conseguia acordar. Devido à sua conduta, as suas notas eram inexistentes, bem como a sua ida à escola. E o mesmo foi expulso da universidade. O pai de Dahmer viu como uma alternativa, tendo em vista o fracasso do filho na universidade, enviá-lo para o exército, o qual foi rapidamente desligado também. Diante de todas as tentativas frustradas de encaminhar o filho a uma vida adequada, o pai de Jeffrey então resolve levá-lo para morar com sua avó, em Newark, Wisconsin, sendo que ele demonstrava ter respeito por ela. Durante esse período em que Jeffrey morou com sua avó, ela sempre tentou levá-lo para a igreja e mostrar a ele que ele poderia sim ter uma vida feliz. Durante um período isso até funcionou, mas algo mudou imediatamente a vida regrada que ele estava tentando levar. Um dia Dahmer vai até a biblioteca. E lá chegando, ele dirige-se ao balcão, ele pede um livro, acaba sentando-se por ali mesmo para ler, e nesse instante acaba passando por ele um garoto que joga assim próximo ao seu pé um papelzinho enrolado. E no papelzinho enrolado dizia o seguinte, que se ele desejasse receber naquele momento prática de sexo oral, era para ele se dirigir até o banheiro. Esse bilhete acabou imediatamente perturbando novamente a mente de Jeffrey. E igualmente a sua ânsia em retirar as vidas das pessoas acabou voltando também com tudo. No ano de 1985, Jeffrey passa novamente a procurar por pessoas homossexuais, para obter assim a sua satisfação. Jeffrey costumava frequentar espaços destinados para este público e, aproveitando então os seus conhecimentos, facilmente ele poderia levar então as vítimas até os quartos existentes no local para então dopá-los e na sequência colocar então os seus planos macabros em prática. Para Jeffrey, a relação a qual ele gostaria de manter com os homens, sexualmente falando, era algo em que ele sempre fosse o parceiro dominante. Todo aquele poder exerciam de alguma maneira um grande prazer para ele. Porém, seu plano havia funcionado até certo ponto somente. Em um dos locais frequentados por Jeffrey, ele acabou sendo banido devido a uma denúncia de outro frequentador. Ele acabou relatando a todos que Jeffrey era responsável por dopar rapazes naquele local. E nesse período, Jeffrey acabou tendo seu plano até certo ponto prejudicado. E ele resolve então ter os seus encontros íntimos no hotel onde ele estava hospedado. Certa vez, Jeffrey conheceu um homem nas proximidades do hotel. Ambos começaram a conversar e o homem era bastante interessante. Isso segundo as predileções de Jeffrey. E nesse momento, ele o convida para ambos irem juntos até o hotel. E Jeffrey, nesse momento, ele era o hóspede do hotel. E o rapaz aceita e ambos seguem para lá. E o hotel em questão era o Ambassador. Eles chegam juntos ao local, vão até o quarto e Jeffrey acaba dopando o rapaz. No dia seguinte a esse acontecimento, Jeffrey acaba se dando conta do que realmente ele havia feito. O rapaz estava com seu peito afundado, com diversos hematomas por todo o seu corpo, com muitas marcas de espancamento. E foi quando realmente Jeffrey se deu conta do que acabara de fazer. Porém, ele não se lembrava de absolutamente nada disso. Para que Jeffrey conseguisse retirar o rapaz do quarto sem que isso levantasse inúmeras suspeitas a seu respeito, Jeffrey acaba atravessando a rua, onde tinha uma loja que vendia malas, compra uma mala, retorna até o quarto, em seguida ele coloca o rapaz lá dentro. Inclusive, Jeffrey acaba recebendo uma ajuda, né? Porque a mala estava muito pesada e um taxista que ia levá-lo até a casa de sua avó, ele acaba até brincando com o Jeffrey e é quando ele diz para Jeffrey: "Nossa, que mala pesada, parece até que tem um corpo aqui dentro." Ambos riem juntos e ele até fala: "Nossa, acho que tem um corpo mesmo", e ri.
os dois dirigem-se posteriormente até a casa da avó de Jeffrey. A casa da avó de Jeffrey acabou então sendo o destino final para o pobre jovem. Jeffrey Dahmer tirou a vida de 16 jovens entre os anos de 1987 a 1991. Ele estava aterrorizando e os moradores locais nem sequer faziam ideia de que tinham entre eles um serial killer à solta. E sua matança, infelizmente, não havia se encerrado por ali. Jeffrey não tinha um período certo de distanciamento entre efetuar um crime e a próxima vítima ser vitimada também. O que variava muito era as oportunidades que ele tinha. Quanto mais essas oportunidades apareciam, mais ele as aproveitava e, consequentemente, cometia os seus crimes. Em agosto de 1988, Jeffrey comete um erro e, através desse erro, sua vítima acaba fugindo. E o rapaz em questão, sua vítima, tinha apenas seus 13 anos de idade. Jeffrey então foi preso e denunciado por tirar fotos inapropriadas de uma pessoa menor de idade. Porém, quando esse crime ocorreu, toda a equipe criminal que estava cuidando do caso de Jeffrey, eles desconheciam todo o seu passado. E por isso ele acabou sendo condenado a somente 12 meses em cárcere privado. Após esse acontecimento, Jeffrey Dahmer decide então morar sozinho. Para ele, nem hotéis e nem tampouco a casa de sua avó se tratavam de locais apropriados para ele colocar em prática os seus planos. E foi então que ele decidiu mudar-se para o apartamento 213 no edifício Oxford. Durante esse período, esse apartamento acabou sendo um cenário de um verdadeiro filme de terror para muitas vítimas. Dahmer saía para sua caçada de suas vítimas com um definido padrão. Ele os procurava em boates gays, e o bairro onde ele estava era repleta de casas noturnas destinadas a este público. E Jeffrey se dava muito bem no processo de conquista. Ele chamava atenção e sempre que um frequentador do local se interessava, se aproximava dele. Em certa ocasião, Dahmer conheceu Ed, tinha um sonho de se tornar modelo. E Dahmer era astuto e quase sem nenhum problema, disse a ele as palavras certas para o convencer. Dahmer ofereceu $100 ao rapaz por uma sessão de fotos. Como o valor era alto para o serviço, Ed o aceita. Ambos saíram da boate juntos. No dia 24 de julho de 1990, Ed se encontrou com Jeffrey. E nesse mesmo dia, ele desapareceu. Jeffrey Dahmer era um homem bastante oportunista. Ele simplesmente aproveitava da vulnerabilidade de suas vítimas para abordá-las e retirá-las de circulação. E na maioria das vezes, ele oferecia uma sessão de fotos e uma interessante remuneração em dinheiro, o que as levavam a aceitar a sua proposta. Porém, sempre já se tinha em seu apartamento prontamente uma bebida adulterada para dopar as suas vítimas. Suas práticas eram tão bizarras e inescrupulosas, e inclusive avisamos neste momento um aviso de descrição sensível. Ele realizava desmembramento de corpos, canibalismo, necrofilia e inclusive ele chegava a guardar algumas partes de corpos para sua própria satisfação, para suas refeições posteriores também. Em depoimento, anos mais tarde, ele diz que em certa vez chegou a manter resfriado um dos corpos de suas vítimas em uma banheira. Porém, devido ao trabalho, ele não pôde se aproximar da vítima como ele gostaria. Sendo assim, ele o manteve resfriado por uma semana e no dia que de fato ele poderia passar mais tempo com o corpo, já sem vida deste indivíduo, ele chegou de seu trabalho, tomou uma ducha fria para resfriar-se e dessa forma não derreter o gelo, e até relatou que no começo a ducha fria foi algo ruim, porém que depois que ele aproveitou novamente da vítima, meio que tudo acabou valendo a pena. Em um determinado momento, Dahmer acreditou que deveria criar um zumbi para satisfazer suas necessidades sexuais. Que dessa forma, o indivíduo
em que ele escravizasse e mantivesse como zumbi não abandonaria e estaria sempre sob o seu controle. E que através dessa criação ele não precisaria mais tirar a vida das pessoas, pois dessa maneira ele teria o seu escravo para todas as vezes que precisasse se satisfazer. E então Dahmer pega uma furadeira, fazia um furo bem rapidamente, aí na sequência pegava uma seringa comprida, a enchia com ácidos e injetava em sua vítima, tanto em seu cérebro como em seus lobos frontais. Seu plano não deu certo. Jeffrey começou a colocar tudo em prática, mas algo acabou saindo de seu controle. O jovem, que em questão estava sendo sua vítima, acaba conseguindo fugir, embora estivesse muito debilitado e com poucas roupas, né? Ele consegue chegar até a portaria do prédio. Chegando lá, duas moradoras que viram a sua situação rapidamente acionam a polícia. E Jeffrey, percebendo tudo o que estava acontecendo, ele consegue descer rapidamente, convencer os policiais de que se tratava de um amigo e que ele estava passando mal, estava bêbado, enfim, essas coisas, e acaba conseguindo colocar o rapaz de volta em seu apartamento. E o mais interessante disso tudo é que, apesar de duas testemunhas oculares terem relatado aos policiais que o garoto se tratava de um menino menor de idade, nada foi da devida forma feito com mais eficiência. Eles acreditaram nas palavras de Jeffrey e simplesmente o deixaram subir com o jovem. Neste instante, novamente em seu apartamento, o rapaz então recebe uma injeção fatal e assim é eliminado rapidamente. Tudo o que ele fazia parecia que ele era intocável e invisível diante das autoridades. Até o presente momento, nada que ele havia feito foi capaz de levá-lo a pagar por nenhuma de suas atitudes terríveis. Porém, em um determinado momento, as coisas começariam a mudar. Toda aquela conduta de Jeffrey acabou sim levantando suspeitas. Uma das pessoas que sofreu muito com tudo isso foi a sua vizinha, que ouviu todos os barulhos e sentiu todos os odores que saíam daquele duto. Por inúmeras vezes, ela tentou denunciar as coisas estranhas e bizarras que aconteciam por lá, mas nenhuma de suas tentativas deu certo. Seu nome era Glenda Cleven. Ela também reclamava bastante com o síndico do prédio, que se chamava Sopacliba Princeville, e todos os demais moradores o pediam para que ele tomasse as devidas providências. O síndico, devido a vários pedidos, então bate na porta de Dahmer e pede para que o mesmo limpe o seu apartamento. Ele sempre tinha uma boa desculpa, dizendo que a carne estava estragada, que os peixes que ele tinha haviam morrido, mas nenhuma dessas desculpas eram realmente convincentes. Após um longo período de terror e de muita impunidade, regado a muitos requintes de crueldade, finalmente as atrocidades cometidas por Dahmer estavam chegando ao fim. Tracy Edward List, de 32 anos de idade, ele sofreu uma tentativa de retirada de vida por parte de Dahmer. Porém, algo não ocorreu da forma em que Dahmer pretendia. O jovem acabou não tomando a bebida batizada a qual o doparia e acabou, consequentemente, não ficando inconsciente como Dahmer almejava. Dahmer acabou algemando, mas em um determinado momento ele conseguiu atingir Dahmer com um golpe e acabou conseguindo sim abrir a porta e sair correndo em disparada. Ele pede então socorro aos policiais, que dessa vez acabam sim escutando e o ajudando. Os policiais o levam então até o apartamento de Dahmer com o intuito de recuperar as chaves das algemas e libertá-lo daquela situação. Porém, Dahmer, ele não fazia com muita frequência o uso de chaves. Afinal, ele tinha como hábito decepar as mãos de suas vítimas. E por isso, não se tornava necessário abrir as algemas. Porém, segundo algumas fontes, é dito que as chaves estavam sim
no criado mudo do quarto de Dahmer. Junto às chaves estavam inúmeras fotografias de pessoas desmembradas, mutiladas, com suas vísceras expostas. E os policiais, nesse momento, se dão conta que o cenário onde essas fotos foram tiradas era exatamente aquele local onde eles estavam. O apartamento de Dahmer. No apartamento de Dahmer também estavam carnes embaladas em plástico, já prontas mesmo para fazer armazenamento em geladeiras, 2 barris de plásticos com compostos químicos com o intuito de derreter as carnes e separá-las de seus ossos, alguns crânios e até mesmo a cabeça humana estavam em sua geladeira. Também ele tinha uma genitália masculina completamente conservada em seu apartamento. E todo esse horror acabou fazendo com que Dahmer finalmente fosse preso. Diante do fato de que Dahmer sabia que ele havia sido pego, ele dispensa a presença de um advogado em seu favor e relata um por um aos policiais os seus crimes hediondos. Durante o seu interrogatório, a pergunta mais pertinente era o porquê de tudo aquilo. Qual a real motivação de tudo isso? Se levarmos em consideração a sua família desestruturada, seus comprovados problemas psicológicos poderiam ser fatores importantes. Porém, tantas pessoas convivem com situações semelhantes e nem por isso saem por aí eliminando as outras. Jeffrey era sim muito capaz de responder pelos seus atos. Ele sabia que tinha os seus privilégios e que na maioria das vezes não pagou pelo que fez nunca, devido ao fato de vir de uma família muito bem sucedida e considerava, assim, livre de qualquer suspeitas. Ele declara que todas as suas vítimas, em sua forma distorcida, ele os amou e as queria por perto. E por isso fazia o que fazia. No dia 17 de fevereiro do ano de 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado à prisão perpétua. Chegando à prisão, Dahmer procura a sua salvação, se aproximando dos sacerdotes, frequentando a capela com frequência e lendo a Bíblia. O pastor Roy Ratcliffe se propôs a batizá-lo e, segundo as palavras do próprio pastor, quando ele concordou em batizá-lo, Dahmer deu um grande suspiro de alívio. O dia de seu batismo, coincidentemente, foi o mesmo dia em que John Wayne Grace foi levado à finalização através da injeção letal. O agora então já batizado Jeffrey Dahmer, em novembro de 1994, estava trabalhando na prisão, no ambiente de ginástica, quando o também prisioneiro Christopher Scarver, que igualmente estava exercendo a mesma tarefa no Instituto Prisional de Colômbia, acaba tirando assim a vida de 2 prisioneiros. Um era Jesse Anderson e o outro foi o então Jeffrey Dahmer, que foi morto através de um golpe de halter, que foi exatamente a maneira com que ele retirou a vida da primeira vítima. Christopher, why'd you do it? No, it's everybody played the fool this time. Ao todo, as suas vítimas foram um total de 17 homens, que foram cruelmente retiradas de circulação por uma pessoa que era capaz de responder pelos seus atos, porém completamente insensível diante de todo e qualquer ser humano. O local onde Jeffrey morava foi demolido em novembro de 1992 e após a sua demolição até chegou a ser vendido por um valor bem barato. Porém, não existe nada por lá desde a época de sua demolição. Não existe também nenhuma permissão para que de fato seja construído naquele local. E por isso a área permanece vazia. Glenda Cleveland, a vizinha, que tanto lutou e se esforçou para pôr um fim
em todo o terror que Jeffrey sempre fez ao lado de sua casa, que infelizmente acabou passando por tantas situações desagradáveis morando ao seu lado, ela veio a falecer no dia 24 de dezembro, no ano de 2010, com seus 56 anos de idade. Christopher deu uma entrevista e nessa entrevista ele disse que fez o que fez porque ele realmente não percebeu nenhum arrependimento por parte de Jeffrey após ter cometido todos esses atos. E segundo ele, Deus foi quem o inspirou para estar fazendo tudo isso. No ano de 2002, a mídia norte-americana deu notícias sobre Tracy. Foi a vítima que escapou algemado e completamente nu. E ele estava morando em situação de rua. Os reais motivos que levaram Jeffrey Dahmer a cometer tudo isso, jamais saberemos de uma maneira conclusiva. Porém, uma coisa temos certeza. Se Jeffrey Dahmer era o mal, ou escutava seu mal interior, não saberemos. Mas sim, ele causou o mal para muita gente. Essas são as considerações finais do vídeo de hoje. Um vídeo que, relata muito sobre Jeffrey Dahmer, totalmente assim, após a série na Netflix também. A gente pode notar que o Jeffrey Dahmer era um completo desequilibrado, tanto emocionalmente quanto na questão de família, A família dele em si era toda desequilibrada. Ele sempre teve a síndrome do abandono, Sempre ficou sozinho durante toda a sua vida. E a gente percebe também nos encontros que ele teve que esse era o maior medo dele, ficar sozinho, Eu particularmente, eu posso observar muito tanto na série como nos documentários, é que muito tentou-se vitimizar o culpado, Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, assistam pelo ID, o Dementes, que foi uma série baseada no caso de Jeffrey Dahmer, e que nela, o final, nossa, parecia que ele era uma pessoa assim maravilhosa, injustiçada, realmente por ele ser uma pessoa fora de qualquer suspeita. E ele precisa, como foi, depois de muita luta e muita batalha, finalmente colocado em seu devido lugar, que era na cadeia por ter sido um criminoso absurdamente cruel. E o nosso caso de hoje vai ficando por aqui. A gente espera realmente que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e se gostaram, por favor, nos ajudem com o compartilhamento, com a inscrição e deixando o seu like. Se possível também um comentário de luz, que vai acrescentar na nossa vida. E nos ajude a levar ao conhecimento de mais pessoas. Lembrando, você é o Marcelo. E você é Roberto. E juntos somos o Casal Fear. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, tchau.